Jesus Cristo, caminha conosco, amigo e irmão, que nos leva ao Pai. Jesus Cristo, nasceu e viveu a vida dos homens e ressuscitou. Só vocês, vamos lá, eu creio em Deus. Que o meu caminho, que a minha vida, que a minha. Diga assim, feliz eu sou. Feliz eu sou. Eu se posso ver. A minha vida tem valor. Mais uma vez, diga, feliz eu sou. Deus é amor, Deus é amor, é consolador, conforme para o pecador. Deus é amor, o Espírito Santo, constrói o que é mal, molde o que é bom. Eu creio em Deus, e o meu caminho iluminou, e a minha vida transformou. Feliz eu sou, eu creio em Deus. Se posso ver, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou, Vamos cantar mais uma música, então vamos cantar assim. Glória, glória, aleluia. Jesus Cristo, que nos uniu pelo amor, louvemos ao Senhor. Vamos soltar a voz, vamos cantar junto, vamos lá. Louvemos ao Senhor. Para encerrar, bem bonito, mais uma vez, glória. Louvemos ao Senhor. Podemos sentar? Vamos rezar uma Ave Maria para retomar nossos trabalhos? Ave Maria, cheia. Nossa Senhora Aparecida. Então agora nós vamos para o plenário. Cada grupo vai vir aqui à frente e apresentar a reflexão que o grupo fez. Então nós vamos seguir aquele mesmo esquema das cores, né, que estão presentes na nossa apostila. Vocês escolheram o secretário, que anotou tudo.
Nosso trabalho vai ser da seguinte maneira: vem o grupo relacionado à cor, apresenta a discussão do grupo e já apresenta também a escolha de cada ano um pilar, e depois deixa aqui comigo, deixa aqui na mesa, ou melhor, com o Maurício, deixa aqui com o Maurício, a reflexão do grupo. Vocês deixam por escrito com a gente, certo? Se não deu tempo de passar por escrito, você tem um tempinho para passar aqui, para depois e passar para nós a discussão do grupo. Nós começamos com o grupo verde. Vamos procurar fazer silêncio agora para respeitar o irmão que vai partilhar a experiência do grupo, né? Acolher também aquilo que o grupo vai estar apresentando para nós como um caminho pastoral ao longo dos 4 anos, né? Isso. Tendo em vista as dificuldades da participação dos catequistas, o grupo propõe para o plano pastoral diocesano que cada paróquia, antes do início do ano catequético, promova um encontro querigmático e mistagógico com os catequistas e lideranças de pastorais e movimentos, e a continuidade às escolas catequéticas corânicas e o encontro anual diocesano, contando com o apoio e incentivo dos párocos. Sugere também um curso de teologia a nível de forania e o curso bíblico paroquial, expandindo para as casas através dos setores. Também cabe aos párocos fazer um chamado aos paroquianos para o serviço da catequese e das pastorais e movimentos. Na segunda pergunta, para 2020 o pilar do pão, 2021 pilar da palavra, 2022 pilar da missão e 2023 pilar da caridade. – 2020 pilar do pão, 2021 pilar da palavra, 2022 pilar da missão e 2023 pilar da caridade. Eu me esqueci, as cores que nós estamos chamar agora são as cores referentes ao pilar da palavra, a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da vida e da pastoral, o pilar da palavra, né? O grupo rosa. Nós do Grupo Rosa tivemos uma reflexão bastante interessante sobre o tema. Contamos com a presença ilustre do Dom Salvador do nosso grupo, que nos deu até, digamos assim, algumas sugestões para que nós pudéssemos refletir a respeito do tema. E nós discutimos e chegamos à seguinte conclusão: que nós temos que dar protagonismo aos leigos na criação de grupos eclesiais, tipo novena de Natal, nós estarmos convidando catequizando-os acima de tudo, para estar participando, além da via sacra e dos outros eventos que tem durante o ano. Engajar a participação da teologia em cursos como o Fajopa, que vai ter, que é cursos online, e alguns polos aqui em algumas cidades da nossa região, como Santa Cruz, Piraju, Fartura e Birarema. E convidar também
as lideranças da catequese e das outras pastorais para estar participando de experiências querigmáticas. Essa foi a conclusão que nós chegamos a respeito da primeira questão. E na segunda questão, a prioridade para 2020 é o pão, 2021 palavra, 2022 missão, 2023 caridade. O grupo amarelo. O grupo amarelo. Bom dia, boa tarde. Começamos assim nosso grupo, pensamos em oferecer formação local e paroquial para todos os membros, né, das pastorais, os leigos. Precisamos formar a nossa igreja. Também para quê? Para que possamos fazer um trabalho evangelizador nos bairros. Precisamos dar às nossas pastorais condições, aos nossos membros, nossos leigos, condições para que a gente possa ter formação para trabalhar evangelizando os nossos bairros, o bairro da nossa paróquia, da nossa capela, promovendo então assim também encontros de famílias, não somente na novena de Natal, nos grupos de vivências, né, a pastoral familiar que faz encontros. Precisamos aproveitar esses momentos para estar indo ao encontro das famílias que estão em volta da nossa paróquia, para conhecer a realidade, para levar esse Jesus, né, para entender o que está acontecendo, essa necessidade desse povo, tá? E assim a gente vai conhecer nossa paróquia, nossa comunidade, e poderemos montar um plano de encontro aos nossos mais necessitados. Somente visitando as famílias nós vamos saber, né, e conhecer para a gente ir ao encontro daqueles que realmente são mais necessitados. Todos são necessitados, mas existem aqueles que são mais que os outros, né? E também precisamos capacitar os nossos líderes nas nossas paróquias, porque muitas e muitas vezes os líderes são capacitados, mas eles acho que não estão assim preparados para também capacitar aqueles que estão à sua volta nas suas pastorais, para que nós possamos preparar pessoas que vão nos substituir nas paróquias. Então, quando a gente capacita um líder bem capacitado, além dele desempenhar o seu trabalho, ele também tem essa capacidade de poder enxergar no outro a capacidade de ajudá-lo e substituí-lo no futuro. Então, precisamos capacitar também os nossos líderes. E para que tudo isso aconteça, eu acho que inicialmente também nós colocamos que precisamos setorizar a paróquia, favorecendo a evangelização. Quando você tem uma paróquia setorizada, o nosso grupo comentou muito, até foi a última fala, mas assim que se nós setorizamos a nossa paróquia, conhecemos a realidade do nosso bairro, da nossa paróquia, nós iremos conhecer e saber com quem estamos lidando, como vamos agir com essas pessoas. Precisamos conhecer a realidade do nosso bairro. E assim, às vezes a gente não foi comentado lá, às vezes no vizinho do lado a gente não sabe se ele é católico, se ele é evangélico. Então a gente precisa conhecer esse povo. E somente setorizando as paróquias, dividindo esse trabalho, nós conseguiremos chegar com mais preparo, né, para poder fazer essa evangelização. E quais prioridades e em qual ordem? Para 2020 nós colocamos a palavra, 2021 o pão, 2022 a missão e 2023 a caridade. Como nós falamos muito da palavra, né? Nós sabemos que ano que vem é o ano, né, do pão, né? Mas nós colocamos a palavra porque ela, né, a gente tendo esse conhecimento, tendo esse amadurecimento, a gente, né, podemos dar início a ter o preparo, né, para poder ir ao encontro desse povo mais necessitado. Passamos para o pilar do pão agora.
liturgia e espiritualidade. O grupo azul. Então, o nosso grupo, nós tivemos várias propostas, né? Como evangelização com plano a nível de diocese, mas também em cada paróquia. E eles evidenciaram também a questão da família, de modo central, essa vivência do pão na família, né? Então, o trabalho de cursos bíblicos, de reflexão da palavra para rezar como Lexio Divina, foi se colocado também a formação da pastoral litúrgica, tanto em nível diocesano como em nível específico paroquial, uma formação da espiritualidade voltada para a Eucaristia. Também foi colocado em evidência a preparação das várias reflexões, das homilias, das liturgias, como formação catequética. Também se trabalhar a questão do canto litúrgico, voltado de modo específico para a liturgia, quando se trabalha numa solenidade, uma celebração específica, a pastoral litúrgica, o canto litúrgico, se preparar para essa celebração. Foi-se colocado também a questão de não bastar receber a Eucaristia, mas é preciso transformar-se no próprio Cristo para o outro, quando se sai fora da celebração eucarística. Outro ponto que se foi colocado, o testemunho da vivência cristã, do viver, do ser cristão, a formação da pastoral da acolhida a nível diocesano, se pensar numa formação da pastoral da acolhida que se acolhe às várias pessoas, mas não pensar somente como um grupo da paróquia, mas um grupo a nível diocesano. A questão da uniformidade nas liturgias foi se colocado também, a espiritualidade da adoração eucarística na quinta-feira, se recuperar cada vez mais a questão da centralidade da adoração eucarística nas quintas-feiras, e o trabalho da espiritualidade eucarística também com os próprios grupos de ministros nas paróquias, né? E por fim se colocaram dessa vivência da espiritualidade, da Eucaristia nas famílias, junto com os grupos de ministros, esse grupo da pastoral da acolhida que acompanha esses ministros para se fazer ao mesmo tempo uma acolhida lá na casa, junto com essa espiritualidade daquilo que eles vão vivenciar na liturgia dominical dentro das celebrações. E foi se definido para os 4 anos, o primeiro 2020, o pilar do pão, em 2021 o pilar da palavra, em 2022 o pilar da caridade, em 2023 o pilar da missão, tendo em vista que tanto o pilar da missão, da palavra, da caridade perpassam por essa vida missionária, decidiu-se colocar a missão no último ano. O grupo vermelho. Nosso grupo era de 20 pessoas. Ao mostrar aqui a casa com os pilares, nós vimos que tinha uma casa de porta aberta para entrar e para sair. Então propomos coisas bem práticas. Propomos que as igrejas pudessem estar abertas aos domingos, o dia todo, e também durante a semana, se possível. Quem sabe, horas antes da celebração, e permanecendo aberta também um tempo depois da celebração da missa. E quem sabe a possibilidade de fazer aos domingos a adoração eucarística ao Santíssimo, já que durante a semana muitos trabalham e não têm essa possibilidade. Fortalecer o ministério da acolhida de forma concreta, com pessoas que tenham ao menos um carisma para essa função, a empatia necessária para ser um bom acolhedor, não apenas colocar alguém na frente com uma roupa diferente para entregar folhetos ou o que seja. Celebrar uma liturgia acolhedora e alegre, que atinja todos os participantes, respeitando a particularidade de cada assembleia,
Temos cidades diferentes, contextos diferentes, e na própria cidade, às vezes da matriz para uma capela, uma diferença de público. Então, respeitar essa diferença, mas sem dar privilégios a pequenos grupos ou movimentos na Eucaristia, na Santa Missa. Promover que os músicos tenham a formação necessária e o conhecimento sobre a liturgia. Porém, que seja-nos promovido também a oportunidade de terem o material e o equipamento necessário para isso. Vocês estão me ouvindo bem, porque tem aqui um equipamento necessário para esse espaço, para este local. Às vezes, nas nossas igrejas, nós não temos esta realidade totalmente olhada com carinho. Também fazer com que os músicos possam ter, ou na paróquia, ou na florania, ou na diocese, uma espécie de escola católica para músicos, que aqueles que saibam tenham a oportunidade de ensinar os que não sabem. Criar em cada paróquia uma pastoral litúrgica propriamente dita, não apenas uma equipe ou um grupo. Da mesma forma que nós nos dedicamos a criar outras pastorais e vemos que elas são necessárias, a pastoral da liturgia também se tornou algo necessário e urgente para as nossas comunidades. O povo quer e tem direito a uma missa bem celebrada. E para isso precisamos de uma pastoral bem formada, que receba a formação e entenda o seu verdadeiro compromisso de exercer essa função. Realizar, se possível, encontros de liturgia nas foranias. São vários anos de tentativa de encontros diocesanos, com a participação de poucas pessoas, ou às vezes paróquias que nem viam seus representantes. Então, se Maomé não vai até a montanha precisa chegar até a Maomé, para que daí o encontro estando mais próximo, talvez tenha a oportunidade de oferecer formação a tantos dos nossos ministros de música. Na somatória dos votos dessas 20 pessoas, para 2020, tivemos como pilar a caridade proposta, para 2021, o pilar da palavra, 2022, o pilar do pão, 2023, o pilar da missão. Tua ternura, Senhor, me abraçar, e a tua bondade infinita me levar. Você é meu Senhor, e te dá meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vamos cantar juntos na tua ternura. A tua ternura, Senhor, Pode ficar em pé um pouquinho para encerrar. a tua bondade infinita me levar. Eu sei o teu Senhor, e te dar meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meus sonhos.
Contribuímos, né? E agora passamos para o pilar da caridade, o serviço à vida, ação sócia transformadora. O grupo marrom. Nosso grupo, entendendo que aquilo que estava descrito na relação era aquilo que foi dado aos organismos, nós fizemos o mercado da organização. Pensando assim, é essencial estruturar as cargas sociais para acolher todas as instituições que estão servindo e promover parcerias com outros órgãos da sociedade. Uma vez que o 2020 ano eleitoral, temos que formar pessoas que se evangelizem com especial atenção aos novos atenópolis, promover a participação social e política dos cristãos, leigos e leigas, diversos projetos e instituições por meio de inovações permanentes e modernas. Como toda ação da igreja tem a necessidade da família, temos que priorizar ações como estas e os jovens. A ação pastoral junto às famílias deve estar presente em todas as comunidades. Aguçar a atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e exclusão, por meio de visitas missionárias e outras iniciativas que promovam o encontro. No segundo item, escolhemos para 2020 o pão, 2021 a palavra, 2022 a caridade e 2023 a missão. Grupo branco. Bem, o Grupo Branco decidiu da seguinte forma: para 2020, no início, a formação da doutrina social da Igreja, o DSI, nas paróquias e na diocese, todas as foranias. No segundo semestre, já no final de 2020, organizar uma equipe para ir às escolas falar sobre o método Billings. Então vão ser selecionados catequistas, mulheres para falar para as meninas e logicamente um homem para falar para os meninos sobre o método Billing. Para 2021, uma conscientização de pastorais e movimentos para identificar motivos e acolher os excluídos. Propor para cada paróquia ir aos excluídos. Só citando uma coisa que um momento que a gente viveu, o movimento de Cursilhos viveu em 2018, nós fomos ao asilo. Nós tivemos um dia lá com eles, fizemos um chá da tarde com eles. E nesse ano, 2019, nós fomos no Centro POC. Foi o café da manhã, o almoço, foram barbeiros, foram cabeleireiros lá que fizeram essa parte social lá também. Então essa é mais uma proposta para os outros movimentos e pastorais. Ir aos excluídos. Para o segundo semestre, fortalecer o Conselho dos Leigos em nossas paróquias, nas participações dos conselhos municipais. 2022, primeiro semestre, motivar o Conselho dos Leigos para preservar a ecologia junto à comunidade, sendo assim, indo nas sessões da Câmara Municipal, das câmaras municipais, das respectivas cidades da Diocese, com a representação da Igreja. Então, se fazer presente nas câmaras municipais, os movimentos pastorais. Para 2023, vamos revisar todo o trabalho feito nesses anos anteriores com as pastorais e os movimentos. Resumindo, continuar a fazer o que está sendo feito, acrescentando essas novas propostas. Para 2020, o pilar do pão, porque esse é o ano da Eucaristia. Para 2021,
2021, pilar da palavra, que vamos comemorar os 60 anos da IVERB. E para 2022, pilar da caridade, que se refere a 17 anos do ano da misericórdia. E para 2023, pilar da ação missionária, missão, que afinal de contas esse é um ano missionário. Passamos para o quarto pilar, que é o pilar da ação missionária. São 3 grupos, né? O grupo cinza, nosso grupo discutiu primeiramente uma pastoral de conjunto, né, que todas as pastorais e movimentos possam se dialogar. O que constatou é que existem muitas pastorais e movimentos ainda fechadas em si mesmo. Então ela tem que ter uma abertura, um diálogo entre todas elas. E dentro dessa pastoral de conjunto, como fruto, um conselho missionário paroquial, que integre todos os coordenadores de pastorais e movimentos e juntos criarem um cronograma, um planejamento de ação missionária. Principalmente dando enfoque nas missões, visitas em hospitais, em escolas, presídios e faculdades. E que essa missão ela não seja somente dedicada a um mês específico, mas uma missão permanente. Se criar pelo menos um final de semana por mês de missão, onde todas as pastorais e movimentos saem, né, da igreja e vão para a missão, as visitas. E também o uso das redes sociais em vista da evangelização. Já existe na nossa diocese alguns canais das redes sociais, o Conecta Aí, em Piraju, entre outras redes sociais, né, que evangelizam. E também um alerta também a não compartilhar as fake news, né, tomar muito cuidado, né, principalmente dentro conteúdos que referem ao campo da igreja, né, principalmente foi falado do sínodo da Amazônia. Muitos católicos dentro de igreja, movimentos, compartilharam fake news sobre o Papa, contra o sínodo. Eu acho que as redes sociais devem ser usadas para evangelizar e não compartilhar mentiras, principalmente contra a nossa igreja, contra o nosso Papa. Os pilares, perdão. Desculpe. 2020, o pilar do pão. 2021, uma ação missionária. 2022, a palavra. E 2023, a caridade. A cor laranja. Nosso grupo levantou-se a necessidade da formação dos missionários, formar grupos missionários. Uma ideia muito interessante, na pré-catequese já tem que dar noção para a criança, estágio de missão na catequese. Catequese começar já com o espírito missionário já desde criança. Levantou-se também a necessidade dos padres incentivar mais a despertar o espírito missionário. Então, a ordem sacerdotal, né, está trabalhando mais, ajudando mais, comparecendo mais nessas atividades. Tivemos o exemplo de uma missão que ocorreu em Curitiba, onde foi uma experiência com hora marcada, porque levantou-se que a questão de bater em porta não está surtindo mais tanto efeito. Então essa experiência partilhada de Curitiba disse que deu certo, a missão com hora marcada. A formação de uma comunidade eclesial de base, mas com uma formatação diferente.
falou-se muito na setorização, acolhendo os novos moradores. Então, uma setorização funcional realmente. A pessoa se identificar como igreja. Essa pessoa, nós que participamos da igreja, que participamos de várias pastorais, ter uma identificação, uma marca maior, é ser realmente reconhecido como igreja. Levantou-se também a necessidade de união entre as pastorais e os movimentos. Falou muito nessa necessidade que as pastorais e o movimento têm que se trabalhar de uma forma harmônica, de uma forma unida realmente. Setorização. E nesta setorização, um apadrinhamento de famílias. Então, quando vê nesse setor ser levantado umas famílias com necessidades, então ter esse apadrinhamento nas famílias. E a missão partindo das pequenas comunidades, ou seja, um setor que funciona, a missão funcionará também. Implantar e aperfeiçoar os conselhos missionários, sendo bem alertado, bem enfatizado que isso é uma exigência, essa implantação e o aperfeiçoar os conselhos missionários, COMIPA, né? E depois de ser implantado e aperfeiçoado, tem que ser cobrado. Ou seja, o COMID, né, o Conselho Missionário Diocesano, cobrar as atuações dos COMIPAs e assim por diante, para que realmente esteja assim uma partilha do que realmente está acontecendo. Evangelização pelas redes sociais, que caiu novamente na setorização. E essa missão permanente de viver a missão desde a catequese. Identificar uma nova forma de evangelização. Usou-se até o termo, assim, para ficar bem firme mesmo, uma profissionalização da missão no mundo urbano. Ou seja, ver uma nova forma de evangelização no mundo urbano. Saber onde vai bater e bater realmente com eficiência e com argumentos suficientes de conversão. Difundir nas pequenas comunidades, redes de comunidade, o espírito missionário. Porque o grande desafio das redes de comunidade, uma experiência até nossa lá de São Benedito, é que geralmente quando chama a pessoa para rezar o terço, né, é bem mais fácil, então já tem os grupos formados. Mas para falar sobre a igreja, para dar um curso, para fazer novas orientações, então ainda a gente encontra uma certa resistência. Agora, se cria um espírito missionário, a abertura acontece de melhor forma. Agora, com relação ao ano de 2020, ficou a palavra, 21, missão, 22, pão, 23, caridade. O grupo roxo. Maurício. Olá, boa tarde. O pilar da ação missionária, né, nós trabalhamos então em 3 grupos distintos e muito do que os 2 grupos anteriores apresentaram, nós também discutimos no nosso grupo. Então eu gostaria, na verdade, de acrescentar. Em termos dos espaços missionários,
Foi apontado no nosso grupo a necessidade, se considerando que missão é ser presença de Cristo da igreja, onde não há essa presença, então foram considerados, em primeiro, o espaço das zonas rurais, das áreas rurais. No nosso grupo foi identificado que há em algumas foranias também essa realidade, onde não há a presença de Cristo da igreja nas áreas rurais. Também foi apontada a escola como uma também desses espaços missionários. Foi apontado também a questão dos templos missionários, potencializar os templos fortes da comunidade para a ação missionária. Nós temos templos fortes na igreja, como o Advento, falamos muito aqui das novenas de Natal, né? O nosso Bispo Dom Salvador apontou para isso, e também o tempo da Quaresma. E além desses tempos litúrgicos fortes, um tempo litúrgico da comunidade é aquele momento antes do início das atividades catequéticas. No nosso grupo é apontado como uma possibilidade de, nesse tempo também, envidar algumas ações missionárias. Se o time posiciona, se é mais para cá, está aqui, não sei. É a caixa, então. É aqui? Melhor aqui? Melhorou? Ok. Esses tempos, o último acho que não ficou muito claro, seria aproveitar esses tempos fortes da própria comunidade, como por exemplo, no momento das inscrições para catequese. Necessidade de implantar os conselhos missionários, e além dos conselhos missionários, ou a partir deles, a infância missionária e também os jovens missionários. Vamos cantar então a canção Alma Missionária, vamos cantar juntos? Senhor, toma esta vida nova, essas que a espera, me faça desgastar. Estou disposto ao que quiseres, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Vamos soltar a voz? Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem a força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Obrigado, né? Você viu que nós ganhamos uma música, né? Então essa falha aqui, ó, nosso pilar ganhou uma música, né? Olha, implantar os conselhos missionários, mas também considerar a infância missionária, jovens missionários, também que a pastoral de conjunto ela possa ser norteada justamente por essa dimensão missionária. Quanto à sequência dessas ações, que uma comissão, né, de forania, de diocese possa pensar daí essas etapas e essa sequência. Nós consideramos nos anos, o primeiro ano o pilar do pão, o segundo da ação missionária, o terceiro da palavra e o quarto ano o da caridade. Muito obrigado. Vamos continuar a alma missionária cantando? Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem forças de viver, onde falte a esperança.
só vocês, leva de onde? Leva. Força de onde falta esperança, onde falta esperança, onde você simplesmente não saber de ti. Isso. Então, considerando aqui, nós temos 2020 o ano do pão, como primeiro o 1, sempre a indicação 2020. 2021, o pilar da palavra. 2022, o pilar da caridade, isso? Não, o pilar da ação missionária. E 2023, o pilar da caridade. Lembrando que nós assumimos então os 4 pilares como plano pastoral ao longo dos 4 anos, né? Assumimos como execução os 4 pilares das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, valorizando também aquilo que as diretrizes propõem a nós. A igreja como casa, né? Comunidades eclesiais missionárias e casa, alicerçada sobre os 4 pilares, que nós vamos vivenciar de maneira mais intensa a cada ano proposto, mas eles estarão também acontecendo ao longo de todos os anos da caminhada pastoral da nossa diocese. Como nós dizíamos no início da Assembleia, com aquilo que nós apresentamos aqui, nos grupos, nós já temos um plano de ação, né? O que fazer, né? Nós indicamos aqui o que queremos fazer. Cada pilar, ou cada grupo apresentou o que nós queremos fazer. E esse o que nós queremos fazer já é uma continuidade daquilo que veio também das paróquias, das foranias. E agora eu creio que o próximo passo é sentarmos os vigários forâneos com o nosso bispo, chamado colegiado de pastoral, para nós começarmos a pensar, a executar tudo isso. E depois o próximo passo é o Conselho Diocesano de Pastoral, né? Que compõe os leigos, coordenadores de pastoral e movimento da nossa diocese, para a gente começar a executar esse plano de ação ao longo desses 4 anos. Então, Salvador, palavra para o senhor. A chuva é um sinal da bênção de Deus. Queria manifestar a minha alegria pela vossa participação, porque deixar a própria casa para vir participar de uma reunião desta não é uma coisa simples. Mas gostaria de agradecer a todos pela presença. Depois, por esse momento de partilha. Quando nós falamos destas pilares nos vários anos, nós temos de pensar bem, porque a nossa igreja diocesana está inserida na igreja do Brasil, da CNBB, e está inserida na igreja espalhada no mundo, que tem como centro o Papa Francisco. Então, por exemplo, o próximo ano vai ter o Congresso Eucarístico Nacional em Recife. E nós vamos fazer naquela ocasião o Congresso Eucarístico Diocesano. Então, fiquei contente que nos indicaram para o próximo ano o pão, a Eucaristia. Isso não significa que as outras dimensões têm que esperar um outro ano para realizar. São indicativos. Depois, nós temos, cada ano tem uma campanha da fraternidade. Então, nós temos de ter presente também esta realidade para que possamos valorizar essas campanhas de fraternidade e campanha de evangelização. Cada 2 anos é um sínodo. Nós já
O último sino foi sobre os jovens, o penúltimo foi sobre a família. Provavelmente o próximo sínodo vai ser sobre a mulher. E não podemos desconhecer o tema do sínodo. Fazer um programa para 4 anos é muita coisa, mas nós vamos ter presente estas realidades e também organizar o nosso plano, valorizando tudo aquilo que a igreja propõe. Depois, o Papa Francisco tem sempre alguma proposta. Por exemplo, este ano tivemos mês de outubro missionário extraordinário, uma proposta do Papa. Para o próximo ano ele já fez outra proposta. No boletim diocesano que vocês levaram para casa tem um encarte. O Papa lançou uma proposta de domingo da Palavra de Deus a ser celebrado no mundo inteiro no terceiro domingo de Advento, comum, terceiro domingo comum. Então, digamos, nós temos de estar abertos ao Espírito Santo que sopra de várias maneiras. Né? No grupo em que eu participei, se falava destas comunidades eclesiais missionárias. E cada um de nós pode ser animador de um grupo. Muitos de vocês participam já de um grupo, aquele da renovação carismática, aquele do cursilho, aquele do encontro Casais com Cristo, do ETLC, e já é uma coisa muito boa. Mas os grupos dos vários movimentos nos ajudam na caminhada, mas cada um no seu bairro, entre os vizinhos de casa, pode iniciar um grupo ao redor da palavra, a Eucaristia, a caridade e a missão. Se cada um de nós se torna protagonista iniciando um pequeno grupo, eu penso que vai ser uma graça muito grande para toda a nossa diocese. E incentivar as pessoas a fazer, e não precisa um grupo grande, pode ser um grupo de 4 ou 5 pessoas, vizinhos de casa, amigos. Isso seria uma coisa muito interessante. Mas nós vamos preparar este plano de pastoral para 4 anos, indicando datas, tudo, e sempre com esta disponibilidade a acolher as sugestões do Espírito. E sempre caminhar juntos. E nas paróquias nós temos um conselho de pastoral paroquial. Na diocese, o conselho de pastoral diocesano. E na medida que se caminha juntos, Deus está presente, porque Jesus prometeu, onde 2 ou 3 estão unidos em meu nome, estou no meio deles. E Ele sugere com seu Espírito sempre aquilo que é mais oportuno realizar. Com esta abertura ao sopro do Espírito, caminhar juntos e ter certeza que Ele está conosco. Jesus prometeu, estarei com vocês todos os dias até o fim. Então, plano de pastoral, diretriz, tudo pode ajudar na caminhada, para que cada um de nós, seguindo Jesus, possa alcançar a santidade, que é viver a vida de Deus e transmiti-la aos irmãos e irmãs. Então, nós agradecemos a Deus pelas diretrizes que os bispos do Brasil nos oferecem, e nós vamos preparar esse plano de pastoral e depois fazê-lo chegar a todos. Então queria agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade, e queremos caminhar juntos como filhos e filhas de Deus, animados pela força do Espírito para difundir o reino de Deus. É Jesus que pediu: ide no mundo inteiro, anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Amém. Então, queremos encerrar o nosso encontro colocando nas mãos de Nossa Senhora a nossa caminhada de diocese, as nossas comunidades paroquiais. Queremos pedir a Deus
a ela, Rainha dos Apóstolos, que nos ajude a levar Jesus a todos, como ela levou Jesus. Todos. Vamos cantar aquela música de consagração Nossa Senhora, oh minha Senhora. Oh minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção. Esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estrada da vida eu vou, levando socorro a quem precisar. Assim fazer forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. Leve uma cruz no meu coração, que disse Jesus. Leve uma cruz no meu coração, que disse Jesus. Se não tenho a verdade, a maturidade de quem já